a gente pensar pensamento de Platão, nós temos que pensar primeiro. Eu vou começar vou chamar de grupo de vocês, né? E tem um grupo que falou o seguinte, que tentou resolver um problema, mas não conseguiu, né? Primeiro, qual é a crítica que Platão faz aos naturalistas? Tá, vamos melhorar isso um pouquinho mais, né? A crítica de Platão aos naturalistas se deve ao fato de todos eles, sem exceção, tentar explicar a partir do que o Gilberto falou, exatamente como ele falou, né? Que os naturalistas tentaram explicar a física, né? Explicar a origem do mundo sensível a partir do próprio sensível. Só que, claro, buscaram um sensível, né? Um algo que fosse sensível, que fosse concebido como a essência da totalidade do sensível, né? Então, quando o Tales explica que a água é né, o princípio, o que dizer isso para Tales é dizer que a água é a essência, é a água que engendra, né, o mundo todo, digamos assim. É a água que engendrar, gente, significa formar, elaborar, produzir, tá? Então, quando Tales afirma que a água é a essência, tá, da física, o que ele está dizendo é que a água é geradora de todas as outras coisas. Tá. Né? Para ficar só em Tales. Platão dirá que é impossível que o sensível seja capaz de gerar outro elemento que seja também sensível. Tá? Incapaz. Impossível. Né? Então, em razão disso, afirma Platão, os naturalistas acabam caindo em contradição. Tá? Eles caem em contradição exatamente por isso, porque não é possível que a água seja capaz de gerar o fogo, assim como o fogo não será capaz de gerar a água, e por aí vai. Né? Entretanto, ao mesmo tempo, Platão afirma que os naturalistas são essenciais. Mas essenciais para o quê? Oi? São essenciais. Pois é, mas nós temos que entender essa primeira navegação. Eles são essenciais por quê? Porque eles introduzem um tipo de conhecimento radicalmente novo. Esse tipo de conhecimento aqui apresentado pelos naturalistas está fundado em quê? Na contemplação. Não é mais no mítico. Certo? Não é mais no conhecimento mítico. O conhecimento mítico
é nomeado por Platão como um conhecimento cosmogônico. O que significa dizer que esse pensamento entendia que todas as coisas são geradas pelos deuses. Então, por exemplo, para que serve o mito de Narciso? O mito de Narciso serve para inúmeras coisas, inclusive para ensinar para o homem qual é o problema em todo e qualquer excesso. Até a beleza demais é problemática. Né? Falar demais é problemático. É o que acontece com Eco. Você está no mesmo mito de Narciso. Né? Se pensarmos em Tiresias, né, o que aconteceu com Tiresias, que também está incluso no mito de Narciso, né? Tiresias tem o poder da manteia, mas por que Tiresias tem o poder da manteia? É fruto de outro excesso. Enfim, resumindo a coisa, o poder da manteia é o poder da adivinhação, é de ver antes, é o poder que Prometeu também tem. Prometeu tem um poder, Epimeteu tem outro poder. Mas vamos, só para entender, eu estou citando isso só para vocês entenderem o seguinte. Só para vocês entenderem o seguinte. A contraposição entre uma coisa e outra. Esse tipo de explicação aqui é um tipo de explicação mítica. É um tipo de explicação acerca da realidade que depende de quê? É exatamente o oposto. Vamos pensar, se nós pensarmos qualquer mito, imagina, por exemplo, olha só, rapidamente, tá? Tiresias. Como é que Tiresias tornou-se alguém com o poder da manteia? Porque um belo dia, Tiresias, ao completar 18 anos, subiu um morro, né, como ocorre na Grécia, né, e hoje no Ocidente inteiro. Completou 18 anos. 18 anos é uma época, uma idade de passagem para o homem, principalmente, tá? A mulher 15 anos e por aí vai, mas para o homem 18 anos é um rito de passagem. Ao completar 18 anos, todo homem tem que passar por uma peregrinação, por um rito, por algo. Esse algo tem que torná-lo homem, que até aí ele não é homem ainda. Ele é algo, ele é um projeto de homem, mas não é homem ainda, até completar os 18. Completou os 18, ele tem que passar por uma provação. O que acontece com Tiresias? Tiresias sobe o morro, começa a andar, né, e vai fazer suas aventuras. Sobe o morro, e aí, ao subir nesse morro, ele avista de lá duas serpentes, em um ato de cópula, né? Ele desce e mata uma das serpentes. O detalhe é que Tiresias mata exatamente a serpente fêmea. Ao matar a serpente fêmea, Tiresias imediatamente transforma-se em mulher. E Tiresias, então, passa a viver, a partir desse momento, né, como mulher. Bom, um belo dia, num ato, num debate entre Zeus e Hera, tá? Zeus e Hera debatiam. Hera, na mitologia, significa terra, ou Geia, né?
e de Zeus, né? O Zeus, né, que é o Deus Todo-Poderoso e tal do Olimpo. Bom, diante disso, Zeus e Hera é a esposa, é mulher de Zeus, eles entram num debate, numa discussão, com o propósito de descobrir se em um ato sexual, tá? Em um ato sexual, quem é mais poderoso? O homem ou a mulher? Ai, gente, deixa o professor continuar. Concentrem-se na questão. Vocês têm uma facilidade para desviar. Incrível. Vamos concentrar-nos na questão. Tá? Quem é que poderia solucionar esse problema? Tiresias. Porque teria vivido durante muito tempo em corpo de homem e um bom tempo em corpo de mulher. Então ele teria passado pelas duas experiências. Zeus então busca Tiresias para que Tiresias resolva o problema. Qual é a fala do Tiresias? Tiresias afirma que, se fosse possível fragmentar o ato sexual de 0 a 10, enquanto a mulher, tá, em um ato sexual teria prazer 9 vezes, o homem teria prazer apenas uma vez. Isso, então, dá ao homem um poder superior ao poder da mulher. Tadinho. Ok? Porque o homem propicia. Isso não acontece? Ah, meu Deus! Aqui, posso fazer nada se os homens não têm condição de ter mais prazer, viu? Só lamento. Vamos lá, continuando. Posso fazer nada. Vamos lá. Então, o que acontece? Ai, gente, me esquece. Ai, nossa senhora. Ó, aula de filosofia, gente, não. Bravinha, gente. Vamos lá. Essa resposta de Tiresias, vamos lá, gente. Gente. Essa resposta de Tiresias deixa Hera fula da vida. E o que ela faz? Fura os 2 olhos de Tiresias. Mas é mesmo. Pra Que ela fala? Para compensar Tiresias, Zeus. Zeus dá a Tiresias o poder da mantéia. Tá? Então, Tiresias volta a viver em corpo de homem, tá? Cego, mas com o poder da mantéia. O que é o poder da mantéia? Quem tem o poder da mantéia é aquele que consegue ver o futuro, ver antes da coisa acontecer, tá? Esse é o poder da mantéia. Tá certo? Voltando na sua questão. O que eu fiz esse caminho todo? Só para mostrar o quanto o conhecimento, tá, apresentado por esses filósofos é divergente do modo como se dá o pensamento cosmogônico, o pensamento mítico. Toda e qualquer explicação acerca de toda e qualquer coisa passava por essa dinâmica de pensamento. Tá certo? Então não depende da razão, tá? Depende de um mistério que envolve todo tipo de explicação. Tá? Nós podemos falar de imaginação, podemos falar até de crença, apesar de não ser exatamente crença. Tá? Porque os gregos desse período vivem isso como se fosse a mais absoluta verdade. Tá?
as referendas, né, que os atos, os diversos atos que eles faziam aos deuses, era para eles necessário. Porque para eles os deuses viviam de fato entre eles. Tá? O Olimpo não tem nada a ver com o céu, com o paraíso. O Olimpo, para os gregos, é o lugar mais alto da terra. Simplesmente isso. Tá? Os deuses são poderosos, mas esse poder deles dá a eles, inclusive, a possibilidade deles viverem entre os homens como se homens fossem. E eles acreditam piamente nisso, tá? Então nós não podemos nem mesmo comparar mito com folclore, por exemplo, que não tem nada a ver. Nem com crendices, né? O mito tem uma peculiaridade aí, né, que envolve todo um mistério, um modo de pensar. Mas entendam, é algo radicalmente diferente. Quando os primeiros filósofos, os filósofos naturalistas, introduzem esse outro modo de conhecer, esse outro modo de pensar, aí Platão afirma, essa é a primeira navegação. Porque eles inseriram uma nova forma de captar, tá, o sensível. A dinâmica de pensamento é outra. Só que Platão dirá, essa é apenas a primeira navegação. Ela é importante? É, por causa disso. Mas não vamos ficar por aqui hoje. A gente volta na segunda navegação.